tudo bem? Estamos começando mais um episódio da série Conselho de Mulheres, uma iniciativa do CRA São Paulo em parceria com a organização WCD Brasil. Aqui nessa série eu converso com administradoras, conselheiras que fazem parte da WCD Brasil sobre a importância da ampliação da participação feminina nos conselhos de administração no mundo, principalmente aqui no Brasil. E aqui comigo eu tenho o prazer de receber a Analisa Blando, que é empreendedora, planejadora financeira pessoal, conselheira de administração na Libralato, conselheira de administração na MB, líder do Comitê de Educação Financeira também na MB, entre outros. Tudo bem, Analisa? Como tá? Tudo bem, uma satisfação enorme estar aqui, agradeço muito o convite. Imagina, a gente que agradece. E para a gente iniciar o nosso programa, eu gostaria que você falasse como você iniciou a sua carreira como planejadora financeira. É verdade que foi na Itália de uma forma bem despretensiosa? Na Itália, eu me casei com 17 anos, meu marido tinha 28 anos. E lá eu tive que aprender. Ele delegou para mim, meu sogro também, que cuidava das coisas do Renan, delegou para mim os cuidados. Então a gente tinha que fazer declaração de imposto de renda, Brasil e Itália. Não existia Google, não existia internet na época. E aí a gente tinha eu estava entrando na faculdade e a gente tinha que economizar para fazer um pezinho de meia, porque o jogador de vôlei tem uma carreira curta. Então a gente tinha que saber investir. Nossa, então começou esse desafio de eu buscar informações para conseguir investir melhor os nossos recursos, para a gente conseguir se organizar, para fazer declaração de imposto de renda. Eu tive vários desafios e ali ali nasceu a planejadora financeira, mas eu só fui me certificar pela Planejar aos 39 anos, quando eu fundei a Par Mais em 2011. Excelente. Só para a gente contextualizar, o Renan, esposo da Analisa, é o atual técnico da Seleção Brasileira de Vôlei. Então, você já convive com a personalidade de liderança desde muito tempo, né? Já são mais de 30 anos. A gente vai fazer 35 anos. 35 anos. Como é essa convivência, né? De estar compartilhando os momentos com uma pessoa que tem a liderança também no seu dia a dia? Então, é muito interessante. Eu terminei minha formação, evidentemente, com ele, né? E a gente fez essa trajetória juntos. Então, atualmente mesmo é muito rico. Gestão de pessoas, por exemplo, é muito desafiador hoje em dia. O mundo mudou muito rápido e o Renan ele tem desafios. Eu tenho desafios na liderança. Então, a gente troca muito. E isso é muito legal. A gente troca muito figurinha e a gente se ajuda muito. Então, é muito interessante. E trouxe para mim muitas coisas, né? A disciplina, a pontualidade, a entrega no prazo. Então, a convivência com o esporte também ela é muito rica. O esforço, a superação, não desistir nunca. Enquanto não acabou o jogo, né? A gente ainda está ali. Então, colaborou muito com a minha formação, com certeza. Muito bacana. Bom, você é advogada também e a gente estava conversando aqui agora há pouco que você se formou em administração já depois dos 30 anos. Como é que foi essa experiência e como é que você se encontrou com a administração? Eu não concluí direito. Eu fiz 4 anos de direito na Itália, mas eu não consegui concluir porque eu achei que eu ia superar o latim. E não dava eu não consegui dar prova oral em latim, não consegui, era muito difícil, ela tinha uma língua muito complexa, e ali eu não consegui me formar. E a gente voltou para o Brasil, eu estava grávida, do Gianluca, do meu filho mais velho, e aí eu só fui retomar a faculdade, e eu tentei terminar direito, eu gostava de direito, mas eu gostava muito desse mundo do mercado financeiro. Aí eu falei, quer saber, eu vou fazer administração, que eu acho que vai me completar mais. E também eu tinha sempre essa visão do empreender. Então, olha, achei que a administração ia me ajudar mais e eu me formei aos 34 anos. E você já estava também inserida nesse mundo da administração, como a gente estava falando no início, né? Fazendo alguns planejamentos pessoais, organizando algumas documentações. Isso também te influenciou? Você se sentiu, como é que eu posso dizer, fisgada por esse lado da administração também? Sem dúvida. Naquela época, eu montei uma construtora incorporadora, a Par Construtora Incorporadora. O curso de administração foi extremamente rico, porque a gente queria fazer um shopping center em Lages.
Faz sentido ou não faz sentido? Tem que fazer pesquisa. A pesquisa, eu tinha matérias de pesquisa, né, sobre a pesquisa. Então, o TCC foi sobre isso, foi sobre a construção de um shopping. Então, ao longo, enquanto eu trabalhava com incorporação e construção, eu fazendo a faculdade, foi de uma riqueza enorme, tanto que eu acabei vencendo o prêmio de melhor desempenho acadêmico. Mas eu usava muito os professores, o conhecimento da administração aplicado ao meu negócio. Então, foi fantástico. Em paralelo, né, eu aprendi também a mágica dos juros compostos. As matérias financeiras me deixaram extasiada. Eu falei, nossa, isso aqui é maravilhoso. E também foi muito importante para eu me tornar planejadora financeira. Então, quando eu me tornei planejadora financeira, quando a gente olha para trás, toda a minha vida me levou a isso. Inclusive, meu filho mais velho teve leucemia aos 2 anos e meio, Gianluca, e a gente tinha o seguro-saúde. Eu falei, nossa, olha a importância do seguro. Uma das áreas das finanças pessoais é a gestão de risco. Então, o bom dimensionamento de um seguro de vida, invalidez, incapacidade temporária, seguro-saúde, plano de aposentadoria, tudo isso faz parte de um bom planejamento financeiro. Então, quando eu descobri que existia essa profissão, eu falei, nossa, daí eu não quis mais fazer construção e incorporação, eu não quis mais fazer outras coisas, eu falei, é isso que eu quero fazer. Então, por isso que aos 39 anos eu fundei a Par Mais, né? Eu falei, descobri o que eu quero ser quando eu crescer. Que maravilha. Bom, empreendedorismo, como a gente já percebeu, sempre esteve na sua vida e você passou por um momento muito delicado, que foi na época que o seu filho ficou doente, você precisou abrir mão do lado empreendedor para deixar falar mais alto a mãe, Annalisa. Como é que foi esse momento para você? A gente tinha recentemente voltado da Itália, o Gianluca nasceu no Brasil, eu vim grávida de 6 meses, e eu montei uma loja, uma franquia da Giovanna Baby, no shopping Ibirapuera, em São Paulo. E eu tive que, aí quando o Gianluca adoeceu, a rede de apoio não era muito grande, minha família não é daqui, a família do Renan não é daqui, de São Paulo, então eu vendi, a gente conseguiu vender a loja rapidamente para eu me dedicar. E foi muito bom, porque o Renan também, ele estava iniciando a carreira de técnico. E a gente sempre foi muito parceiro. E ele tinha remuneração. Eu falei, Renan, vai trabalhar. E não é fácil, porque a carreira do técnico tem que vencer, né? Tem que vencer, tem que ter bastante equilíbrio emocional para lidar com a vitória, com a derrota. E foi um grande acerto ter tido a possibilidade e ter vendido a loja para me dedicar ao Gianluca. E deu super certo, porque ele está aí lindão, né? Depois, quando eu montei a Par Mais, ele trabalhou comigo, foi meu trainee, acabou fazendo ele passou por todas as áreas, se tornou um grande profissional. Muito bom. Quanto tempo demorou para você se recolocar no mercado de trabalho depois dessa fase, cuidando do seu filho, se dedicando mais à família? Então, aí nasceu o Enzo. O Gianluca estava terminando o tratamento contra a leucemia, que demora 2 anos e meio, naquela época pelo menos, e aí veio o Enzo. Mas aí eu já comecei a gente juntou alguns amigos, a gente comprava imóvel, eu reformava e vendia. Assim nasceu a Par Construtora Incorporadora. Então foi logo que o Enzo nasceu. Mas eu parei num segundo momento também, porque o Enzo teve um déficit de atenção. Eu descobri que ele tinha um déficit de atenção. Eu também tenho traços de déficit de atenção, só que o dele ele era impulsivo, hiperativo e distraído. Então tinha dificuldade de aprendizagem, e aí também quando eu descobri que eu queria também migrar para outra área, mas eu também recuei, não peguei mais nenhum projeto na incorporadora e também passei um momento que eu me dediquei ao Enzo também, que quando o Renan foi convidado para ser técnico na Itália, no Sisley Treviso, e a gente foi um motivo mesmo, não, vamos, porque daí lá eu trabalhava remoto, porque ainda tinha carteira de imóveis, carteira de clientes, né? Mas eu consegui me dedicar ao Enzo também. Então, até fundar a Par Mais, a minha família sempre foi uma prioridade. Os meninos eram pequenos, a família precisava. E eu gosto muito me orgulho de ter feito isso e gosto de contar isso também, porque muitas vezes as mulheres acham que, poxa, como é que agora eu vou, né? Parei, larguei a carreira para cuidar dos filhos. E agora? Como é que eu retomo? Eu retomei, estudei,
fiz pós-graduação, me certifiquei em finanças, me certifiquei, não desisti de me formar, né, antes disso. Eu me formei com o Enzo já com 5 anos, me formei, trabalhei, fui fazendo um passinho de cada vez, né, reformando casa, e fui indo, e aos 39 anos, então, que eu fundei a Par Mais. Então, eu parei por 2 momentos para me dedicar à família, e não desisti do meu foco, que sempre foi ser independente financeiramente, e contribuir para a família, mas eu queria ser independente financeiramente. Eu não desisti e fui indo e consegui. É muito bacana você falar isso, porque justamente a gente começou a falar um pouco sobre a vida pessoal da Ana-Lisa, para a gente entender o início dessa trajetória, porque muitas pessoas veem aqui os nossos entrevistados em cargos de CEO, em cargos de conselheiro, e não imaginam, né, o que é que está por trás dessa trajetória. Muito obrigada por você compartilhar com a gente e, quem sabe, né, acabar estimulando outras mulheres também que estão nesse momento de transição de carreira, estão retomando, né, a vida profissional. Bom, Ana-Lisa, conta pra gente como é que surgiu o primeiro convite para você se tornar uma conselheira, né? A gente sabe que é necessário ter uma larga trajetória, uma larga carreira, uma experiência de vida na área profissional. Como é que você se sentia preparada para tal? Não me sentia preparada para ser conselheira de administração, como eu nunca não me senti preparada para ter, quando o Gianluca nasceu. Eu acho que em vários momentos a gente não se sente tão preparado assim, mas a gente faz o nosso melhor, né? Quando eu fundei a Par Mais, a gente montou um Multifamily Office. Então teve a primeira fase da Par Mais, que era o Multifamily Office, e a segunda fase da Par Mais, que virou uma startup. Nessa primeira fase, eu conheci a Neide Ghisoni, e ela era viúva, né? O marido dela tinha falecido. Eu fui fazer o planejamento, eu fui planejadora financeira dela, e ela me convidou para representar a filha dela, acionista Vitória Librelato, no conselho de administração da Librelato. E foi uma experiência incrível, mas eu tinha, veja, muitas vezes as mulheres tendem a achar que sabem menos do que sabem. A gente sempre tem um grau de exigência muito grande, maior do que o dos homens, né? Tem tendências, né? Então, as mulheres, para se candidatar a uma vaga, elas têm que cumprir todos os skills, né? Ali, as habilidades, né? As habilidades requeridas, e os homens, com metade das habilidades requeridas, eles já se jogam, né? Então, eu faço parte da grande maioria das mulheres, né? Mas a minha formação em direito, a minha formação em planejamento financeiro, em finanças corporativas, em empreender, me faziam, eu sabia, eu era bem capacitada para assumir um conselho de administração, mas eu acho que talvez a gente cria uma dificuldade que, na verdade, não é tão grande assim, sabe? A tal da síndrome da impostora? A síndrome da impostora. A gente acha... Então, eu cheguei insegura, né? Não era simples, mas eu peguei aquele relatório, eu entendo tudo que está aqui. Foi se familiarizando. Se eu não entendo, o que eu não entendi, eu estudava, né? Acho que eu sou bem dedicada, bem esforçada, e fui indo. E, nossa, eu adoro fazer parte da Librelato. A gente está montando um conselho de pessoas, um comitê de pessoas que eu vou fazer parte. A gente participou de várias negociações importantes. Então, é muito bom fazer parte da estratégia da Librelato, que foi uma grande escola para mim. Maravilha. Bom, a gente está num momento que percebemos, né, o crescimento de algumas taxas relacionadas à participação feminina no mercado de trabalho, em cargos de liderança. A gente teve, por exemplo, um crescimento de 5% entre 2021 e 2022 do número de mulheres em conselhos. Esse crescimento, né, a gente tem aqui menos de 10%. É motivo para se comemorar, Ana-Lisa? Não é. Se a gente representa 50% da sociedade e muitas empresas, exceto aquelas que têm um cunho bem masculino, né, uma atividade que todo mundo acha que é mais masculina culturalmente,
nas camadas de base, a gente vê muitas mulheres. E por que a gente não chega no conselho de administração ou no conselho consultivo, né, nos conselhos? Existe um problema cultural enorme, e aí não é só na diversidade de gênero, né, a gente também tem problemas enormes, né, de diversidade racial, né, a questão, enfim, a gente temos que corrigir essas desigualdades, e eu acho que não é para se comemorar, mas eu acho que a gente está vivendo um momento único também, porque existe uma pressão da sociedade para corrigir essa desigualdade de forma rápida, e tem muita vontade genuína de muitos líderes, homens, de corrigir essa desigualdade. Mas a gente tem problemas estruturais, culturais, que não é simples a gente resolver essas questões culturais. Eu acho que é nisso que a gente tem avançado, e vamos avançar mais. Mas também existe essa vontade, né, então, de corrigir. Então, por isso que muitas vagas para conselho, as pessoas preferem uma mulher do que um homem, desde que encontrem. Aí tem gente que diz, mas onde estão essas mulheres? WCD, por exemplo. Existem essas mulheres, né? Então, acho que a gente está num momento muito bom. Eu sou vice-presidente de finanças da Associação Catarinense de Tecnologia, a ACAT. Um trabalho voluntário que eu adoro. A Cate me ensinou muito, me ajudou muito, inclusive em toda essa trajetória que a Farmais se tornou startup, até ser adquirida pelo grupo 2TM, foi muito importante para mim, né, para nós todos, né. E o Iomani, o presidente, quando ele me convidou para ser VP, para participar da chapa, né, eu perguntei, é porque eu sou mulher? Aí ele falou, não, é porque você é muito capacitada. Mas, claro que entre 3 candidatos, 2 homens e uma mulher, ele escolheu a mulher. Por quê? Porque ele quer corrigir essa desigualdade. Então, na CAT, temos outras VPs, eu não sou a única, somos em 3 VPs. Então, assim, existe essa vontade. Na Anjo Tintas também. Será que a gente não consegue? A gente quer um conselheiro, será que a gente não consegue? Na 2TM, o Roberto Dagnoni, ele tem uma vontade genuína de corrigir essa desigualdade. Então ele me chamou para ser conselheira. Então, assim, se a gente circula, a Luiz Helena fala muito, né, que a sorte aparece para quem está em movimento. Então, se a gente faz networking, se a gente trabalha isso, demonstra vontade e a gente faz, aparece, né, é achada, então fica muito mais fácil da gente conseguir corrigir essa desigualdade e cobrir esse gap que não faz o menor sentido ter só 10% de mulheres em conselhos. Com certeza. Bom, como é que você conheceu, então, o trabalho da WCD? Você já faz parte há quanto tempo? Como é que você ajuda, né, no trabalho que eles têm de justamente ampliar essa participação feminina? Então, eu conheci pelo Roberto Dagnoni, que eu conheci na vertical fintech da CAT, que depois adquiriu a Farmais. Ele tinha um grupo de fintechs. E ele se tornou cliente nosso. Ele se tornou também meu mentor, meu amigo. Então, a gente trocava muita figurinha. E aí, ele, sabendo que eu era conselheira de administração na Librelato, me apresentou para a Leila Lória, do WCD, e assim eu entrei no WCD. Ah, que bacana. A Leila, inclusive, já esteve aqui em nosso canal, já participou de um evento da gente, já deu uma entrevista aqui para o programa CRA São Paulo Entrevista. A gente vai colocar aqui em cima o card dessa entrevista para você acompanhar. Bom, Analisa, você é um entusiasta da tecnologia. Gostaria de saber, na sua opinião, quais são as tendências, né, para a tecnologia dentro da gestão, principalmente nessa área que você atua tão bem, que é a área de finanças, né? O que é que você está esperando vir por aí? Eu vou separar finanças, costumo separar em finanças pessoais, finanças corporativas e investimentos financeiros. Eu vou pular finanças corporativas porque é o que mais se fala, é o mais óbvio. Então, vamos falar de investimentos financeiros e finanças pessoais. Finanças pessoais, eu acho que tem um mundo se abrindo agora que a gente consegue pegar os dados, né, a LGPD, a possibilidade dos dados serem do cliente. Então, com o Open Banking, se abriu um mundo maravilhoso para o usuário, para as pessoas. A gente, em breve, eu acho que muitas coisas vão avançar por conta do Open Banking. Então, a parte já tem, né, vários bancos, a gente já consegue organizar as finanças. Isso já é ótimo, porque se a gente para analisar a nossa gestão financeira, para onde
o que entra e o que sai do nosso dinheiro, para onde que ele vai, a gente consegue ter melhor controle da situação, a gente consegue, né, ter o controle da situação. Eu imagino que muito em breve, pelo menos projetos nossos no MB, a gente pode avançar em seguros, o dimensionamento adequado dos seguros, principalmente no planejamento financeiro, como que eu posso fazer para me organizar, para viver de renda, para ter uma aposentadoria confortável. São muitas áreas que se abrem por conta da tecnologia, e porque existe toda uma metodologia, só que é em planilha. Então, poder conectar a questão do endividamento, tem tantas oportunidades para a gente conseguir buscar melhores dívidas, então fazer estruturação de dívidas, também é uma área muito interessante, e eu acho que tudo isso vai caminhar para ter o olho no cliente, e não na instituição financeira. E se o olhar muda, isso é muito simples, mas a grande inovação eu vejo nisso. Olhar pelo olho do cliente. A Par Mais, na gestão de recursos, que agora se chama MB Asset, a gente nasceu assim, no mundo dos investimentos financeiros, ajudando as pessoas a acumular patrimônio para que elas possam atingir seus objetivos financeiros. E a gente nunca foi, né, continua não sendo, um vendedor de produto financeiro. A gente cobra do cliente e a gente tem esse olhar de comprar o produto que o cliente precisa para aquele momento histórico, para aquele objetivo. E isso muda tudo. Então, eu acho que a gente tem um mundo eu acho que os próximos anos vão avançar e vai ser muito bom para o usuário, para a pessoa. E também, muito importante nessa questão da inovação, é a nova economia digital, que ela é transformadora. E aí o mercado Bitcoin é muito precursor nisso. Só que a inovação chega, daí tem que vir a regulação, e a gente apoia muito a regulação, e a gente tem feito grandes avanços aqui no Brasil, então acho que o Brasil vai ser um grande modelo, e a nova economia digital, ela está também nas criptomoedas, no Bitcoin, no Ether, mas ela também está na segurança, nos contratos, na tokenização. Então, a gente pode, por exemplo, tokenizar títulos de crédito. Se a gente pode pôr um token no título de crédito, a gente pula etapas, diminui muito o custo. Se a gente diminui o custo, a gente entrega mais rentabilidade para o investidor, com transparência, com segurança. Então, esse mundo da nova economia digital também vai ser tudo feito com blockchain, que é uma nova tecnologia. Ele também é muito disruptivo. Eu acho que nos próximos anos a gente vai ter grandes avanços nisso, assim, sabe? Como a internet, como a inteligência artificial, inteligência artificial, blockchain, tudo isso vem para somar e para colaborar muito com as pessoas. Bom, antes da gente passar para a nossa pergunta sobre a dica de livro, que a gente sempre pede aqui às nossas convidadas, eu gostaria de saber da própria Annalisa, obviamente, que está dentro de conselhos, que lida diariamente com balanços, com números, como a diversidade impacta no desenvolvimento de uma empresa. A gente já viu por aí muitas pesquisas informando que sim, empresas que são diversas são mais lucrativas, conseguem, né, um destaque maior no seu setor de atuação, mas ouvindo você falar, acho que as pessoas vão ter mais credibilidade nessas informações, não é verdade? Fala pra gente, a conselheira falando sobre isso. Que bom. Bom, é fato, né? Quando a gente senta para conversar com pessoas que têm backgrounds diversos, uma história de vida diversa, fica muito mais rico. Porque se provoca, se pensa melhor. Então, a diversidade ela é muito importante, mas não é só no gênero. Então, assim, não adianta a gente ter um conselho com homens e mulheres só de gente da área das finanças. Não tem diversidade nenhuma ali, só tem do gênero, mas assim. Então, assim, é muito importante a diversidade de classe social, a diversidade de região do país, ou sei lá, de culturas diversas, de idades diversas, que agora
finalmente está se falando em etarismo, né? Por que nós vamos jogar fora a experiência dos mais velhos? Ah, mas porque eles não têm a velocidade do digital? Mas a gente tem os jovens para colaborar, que, por outro lado, têm essa capacidade de ser rápidos, que são nativos digitais. Bota essa turma junto, que dá muita riqueza, dá muita riqueza. Então, a diversidade pensada de uma forma inteligente, ela é muito mais rica, porque as pessoas conseguem trazer pontos que eu, na minha limitação, eu não vou conseguir. Agora, eu consigo. Então, eu consigo através dessa multidisciplinariedade. Isso. É uma palavrinha difícil, mas muito poderosa, né? E isso eu acredito também na empresa, né? Os squads, os debates com áreas distintas, com pessoas diferentes. Então, misturar isso, acho que traz muita inovação para a empresa, traz muita solução, traz muito resultado no final do dia. Excelente. Bom, agora sim a gente vai pedir à Analisa uma dica de leitura. Pode ser sobre a área que você atua, gestão financeira pessoal, pode ser sobre startups, fintechs, enfim, o que você quiser trazer para a gente, como também pode ser um romance, um livro que você gosta de ler nas horas vagas. Eu tenho lido muito sobre Miriam Goldenberg. Ela escreveu um livro que eu adoro, que eu acho que pode ajudar muito as mulheres, que é Felicidade, Liberdade e Foda-se. É o nome do livro, desculpa aí o francês. Mas ele é um livro muito legal, porque acho que, né, como a gente estava falando antes, as mulheres tendem a se exigir muito. E aí esse livro, ela estuda muito os idosos, estuda muito a nova velhice, ela fala muito na nova velhice. E quando ela fala, e esse livro, ela traz a sabedoria dos mais velhos. Poxa, se a gente conseguir aplicar quando a gente é mais jovem, a gente com certeza vai ser mais feliz. Diminui um pouco o grau de exigência, dá risada das bobagens que a gente faz, sabe? Errou? Ué, chacoalha a poeira e segue, sabe? Então é um livro que eu indico e que eu adorei ter lido, porque eu acho que faz muito bem para a nossa saúde emocional também. Muito bacana, Lisa. Bom, quero te agradecer mais uma vez por você ter aceito aqui estar conosco no nosso estúdio. Um prazer tê-la aqui com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. E muito obrigada a vocês que ficaram conosco em mais um episódio da série Conselho de Mulheres. Espero que vocês estejam gostando aqui do nosso programa. Escrevam nas nossas redes sociais o que vocês estão achando e também curta esse vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Espero todos no próximo episódio do Conselho de Mulheres. Tchau, tchau!